no ar mais um Tabela Carioca aqui pela Rádio Ativo. Eu sou o William Faria, hoje segunda-feira, dia 11 de junho, exatamente, semana de Copa do Mundo, daqui a 3 dias, já tem bola rolando lá na Rússia, jogo de abertura entre o país sede, a Rússia contra a Arábia Saudita, que está de volta à Copa do Mundo. Não era o jogo que a gente aguardava, mas Copa do Mundo eu comparo um pouco com a NFL. A gente fica 6, 7 meses sem ver. Depois a gente vê o pior jogo, porque é saudade, né? Vocês podem ver aqui que alguns integrantes da mesa até o ano passado, que não estavam participando da mesa esse ano, voltaram. É o caso do Anderson Rocha. Tudo bem, Anderson? Tá ligado? Tá ligado? Voltamos pro projeto da Copa do Mundo. Tá ligado? Tá ligado? Voltamos pro projeto da Copa do Mundo, tá bem legal, as turistas já começaram a trabalhar. Enquanto isso, eu vou passar a palavra pro Bruno. Bruno que tá com um belíssimo cachecol que será doado se tivermos na hashtag com a hashtag, então... Libera Jax. Libera Jax. Sem menções aí, Libera Jax, vai ter um sorteio hoje. Exatamente. Sem menções a Libera Jax. E vamos liberar o cachecol. Cachecol que ele falou que tem valor sentimental, mas tem pra gente também. O pai dele disse também que se tiver aí, vai liberar também o dele. Ao meu lado esquerdo aqui, o Valdir Militão, que participará nesse período de Copa do Mundo da mesa também. É isso? É isso, tô de volta, né? Fala aí. Tá saindo aí? Não, ligou? Depois a gente ajeita o microfone. Eu acho que alguma coisa conspirando contra o Anderson para não voltar. Mas enfim, eu vou introduzir aqui o nosso convidado, o Davi Buter, que muito ativo no Twitter, jornalista, trabalhou lá no Globoesporte.com, já fez parte da bancada do Redação Sport TV também. Seja bem-vindo, Davi. Muito obrigado pela presença e boa noite. Obrigado, William. Obrigado aí pela oportunidade. É sempre bom voltar a falar de futebol. Eu tive até 2 anos atrás, eu tinha um blog no Globoesporte.com. Minha carreira não é de jornalismo esportivo, né? Eu comecei pela Globo News lá atrás como estagiário, cobrindo internacional. Tive a sorte, só difícil até falar isso, mas eu entrei em agosto de 2001 e em setembro de 2001 teve o atentado de 11 de setembro, eu estava lá e acabei me fixando nessa área. Foi uma área que me levou no jornalismo por 5, 6 anos e fez minha carreira subir. Acabei no futebol como uma atividade meio lateral, né? Escrevendo para o Globo Esporte, porque eu sempre escrevi sem receber sobre futebol. E aí um dia conheci a galera do Globo Esporte, me chamaram para escrever lá, fazendo uma experiência, acabei ficando 2 anos. E daí comecei a ser chamado também pro Redação, foi uma experiência bem legal. E curtia realmente muito, sabe? Parou basicamente porque eu precisava concentrar nas atividades da minha produtora, mas é um prazer voltar a falar de futebol. Então eu já vou começar fazendo a primeira pergunta sobre o 11 de setembro. Eu tenho muita curiosidade de saber como foi aquele dia lá, como foi cobrir um atentado como esse. Conta um pouquinho da experiência lá e de todo o trauma que fica. Não, para mim foi interessante porque eu era estagiário na época, né? Eu não estava na redação no momento, né? Eu estava na faculdade, que nem você. E vi tudo que aconteceu. A sensação daquele dia era como se o mundo estivesse acabando, basicamente, sem brincadeira. Era a sensação assim, você ligava para as pessoas, você ligava para as pessoas e falava, você viu o que aconteceu? E a pessoa, não vi, tô aqui numa aula. E você falava, cara, sai da aula, porque o mundo vai entrar numa terceira guerra mundial e você está tendo aulinha aí, entendeu? Esse era o papo do dia, porque foi um negócio realmente incrível e tipo de ataque feito para ser midiático, entendeu? E eu, naquele momento, eu era estagiário na Globo News. Eu, basicamente, naquela época, não tinha nem Hoje eles trabalham com um sistema de disparo de imagens todo digital, em servidor e tal. Na época, ainda se trabalhava em fita, se trabalhava em beta. Então, tudo que chegava de agência internacional, você tinha que decupar, ficar ali escreviando, assim, cara, aqui tem imagens do avião batendo na primeira torre, avião batendo na segunda torre. Mas quando você recebeu a notícia, você achou que se tratava de um atentado? Você já recebeu essa notícia? Opa, é um atentado terrorista ou não? Não, um acidente? Não. Porque eu lembro um áudio da CBN, que rola no YouTube até hoje, falando que o segundo avião se perdeu nas fumaças. Sim. E não dava esse tom de atentado terrorista. Cara, não. Teve na época, como eu te falei, eu não estava trabalhando naquele momento, mas estava acompanhando de casa completamente eletrizado, porque eu sabia que mais tarde ia acabar caindo nisso. E nessa cobertura também. E aí a primeira impressão é que tinha sido um acidente.
na época, né? Se você pegar tudo de arquivo, você vai ver a CNN fala isso, a própria Globo News A fala isso, Reuters fala isso. a Reuters fala isso. Eu lembro que o papo do pessoal mais da antiga da Globo News da época, que estava lá no momento da cobertura, que dizia que quando bateu o segundo avião, muita gente achou que fosse um replay. Fosse um replay de outro ângulo. Nesse nível. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Entendeu? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Demorou uns 5, 10 minutos até falarem, cara, de fato foi outro avião. A sua faculdade do World Trade Center era distante? Não. Não. Eu estava aqui no Brasil. no Rio, Estagiário da Globo, aqui no Rio. Aqui no Rio de Janeiro, na Globo News. Tinha contato com jornalistas de lá? Tinha. Eu basicamente, enfim, não ficava Se lembra passando da época, pauta quem- para correspondente, mas, Sabe lá na época quem estava correspondente? cara, eu acho que tava o Pontual pela Globo, eu acho que a Cristina Serra, Pontual, deixa eu lembrar quem mais, Luiz Fernando Silva Pinto em Washington. Esses eu lembro de caras. Eu tenho duas perguntas. Não Mas eu era, tava no Rio. não era da internet. Como é que funciona numa cobertura numa época que não tinha internet? Cara, Como quando- funcionava? Eu vou sair um pouco da pauta e contar uma anedota. Não sei se vocês sabem que tinha sobre a internet na época. Sim. Primeiro que você não tinha Você tinha na época a paisagem, eu posso falar bem disso, porque depois quando eu entrei no G1, muito do que eu acompanhava nessa época, veio de fora, ajudou a ajudar ali a criar o G1 no início com uma galera muito boa. Mas naquela época você tinha o IG, o UOL, você tinha o Globo que tentava ali algo de audiência, mas você tinha basicamente o UOL, o IG muito forte. E um desses portais, não sei se vocês sabem, que tinha eleito meses antes, aquele dia 11 de setembro de 2001, antes de qualquer coisa, como o dia da boa notícia. Não sei se vocês conhecem essa história. Não conheço. Não, essa não história. conheço. Que era para ser um dia basicamente que você daria boas notícias. E escolheram esse dia. Destino é uma coisa fantástica. Eu posso indicar a pessoa que pode. Eu não vou dizer o portal que foi, vocês Tá. podem procurar no Google, vocês vão achar. Mas teve Teve essa história, isso, né? teve isso é fato, isso não é, Não é isso lenda, né? totalmente fato. Eu trabalhei com uma pessoa que trabalhava nesse portal na época. Mas, E aí tinha basicamente, portais de internet trabalham de diferentes formas, mas naquela época esse portal em particular trabalhava com um esquema muito pequeno de manhã, né? E a ordem era expressa de, cara, hoje é o dia da boa notícia. Então, manter e aí o aquilo. primeiro teste para o dia da boa notícia naquele portal foi que mataram o prefeito de Campinas. Nossa. Que era o Toninho do PT. Mataram ele, foi na noite do 10, descobriram no dia 11 de setembro. Já foi assim, cara, dá para segurar? Não sei. Aí, ó, bateu um avião no World Trade Center. Quem que vai? Peraí, vamos ver o que é. Bateu o segundo avião. Não, agora... Já era. Mas, Acabou cara, a boa aí, notícia, sabe, notícia hoje. mas naquela época você não tinha essa figura do tempo real. Isso é algo mais... Vem mais de uns 2006, vem mais de 2007 para cá. Você tinha até um acompanhamento meio incipiente em blog na época, mas você ainda não tinha essa dinâmica do tempo real, né? E as páginas ainda de internet nessa época, se você resgatar print e tal, elas tinham um pouco ainda a cara de uma capa de jornal. Entendeu? Isso começa a mudar de 2005, 2004 para frente. E agora já passando pro futebol, para os esportes, como é que é fazer um programa ao vivo? Cara, é uma... Assim, eu sempre tive experiência de estar do outro lado da câmera, né? Sendo ou editor executivo, depois editor-chefe de telejornal, que eu fui até 2012 na Globo News. E eu nunca tive muita experiência de falar e estar lá. Olha, eu acho assim, você conhecendo o meio, você tem mais facilidade de tocar. E, na realidade, você tem que tentar abstrair de tudo aquilo que está te cercando e concentrar na conversa. Isso a mesa redonda te permite isso. Ela te dá essa facilidade. Eu acho que é muito mais difícil ser repórter, olhar na cara da câmera e falar sem dar um risinho ou ficar sem graça. Entendeu? Acho que eu não conseguiria. Mas ficar num contexto de conversa, trocando uma ideia, porra, é tranquilo. É só você abstrair da câmera. Surge naturalmente, né? O papo foi legal. Surge natural. E você, a melhor maneira de participar é olhar na cara da pessoa que você está falando, entendeu? Como se estivesse numa mesa de bar mesmo, entendeu? E relaxar com a câmera. Tem gente que consegue ficar assim virando e olhando, mas eu preferi olhar na cara da pessoa que eu estava falando e seguir. Só a última. E como foi o processo de montar uma produtora? O que levou a isso? Sair da TV? Cara, eu fiquei em 2008. Eu ganhei uma bolsa do Conselho Britânico para estudar fora. Estudei em Londres 1 ano, tudo pago e tal. E fui estudar uma área que não tinha nada a ver com comunicação, que era
Sociologia e Antropologia da Religião. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque abriu minha cabeça para várias outras áreas de conhecimento. E lá eu fazia duas coisas basicamente: estudava e via televisão. Estudava e via televisão. E foi bem um período de explosão de realities e formatos que eles chamam lá de factual, que é meio que reality americano, só que com uma pegada mais documentária, digamos assim, resumindo muito. E vi muita TV e muita coisa que me interessou. E voltei para o Brasil cheio de ideia, que aí eu pensei assim, cara, eu vou voltar para o jornalismo da Globo, minha vaga estava me esperando. Mas os projetos que eu de fato quero tocar, para eu tocar aqui na Globo, vão demorar uns 5 anos de movimento lateral, digamos assim, diagonal, para eu chegar no lugar que eu quero. Então eu fui tocando e levando, mas por um conjunto de questões eu ficava acalentando esse sonho de ter uma produtora para tocar as minhas ideias que eu estava querendo fazer. Então negociei bem minha saída lá e comuniquei que ia sair em 2012, pedi demissão, saí no início de 2013, abri a produtora e desde então, assim, primeiro ano a gente eu dirigi pessoalmente para a CNN, a ITV, Al Jazeera, a gente ficou produzindo um documentário. E a partir de 2014 a gente emplacou um programa no Canal Brasil, que está agora na 5ª temporada. Agora temos um outro programa entrando também no Canal Brasil. Qual programa? Se chama 302, projeto de fotografia do Jorge apartamento, Bispo. né? Do apartamento. E começou como um projeto que a gente imaginou, cara, isso vai durar 2 temporadas. Assim, porque a ideia era a seguinte: você tem esse projeto de um fotógrafo aqui do Rio de Janeiro, chamado Jorge Bispo, que ele, em 2012, ele começou a botar uma chamada pública e falar, cara, quem quiser posar nu, aparece no meu apartamento. E aí começou a aparecer uma galera. Inicialmente mulher e depois homem também. E aí, quando eu soube desse projeto e via, acompanhava, porque a gente tinha amigos em comum, eu falei, cara, acho que tem um programa aí, o programa não é sobre mostrar a pessoa nu, já tem muito nu na TV. A ideia é mostrar por que uma pessoa quer isso. E aí a gente fez um programa sobre isso. O programa, na verdade, explica por que a pessoa está lá. Tem programas que nem tem nu, porque são pessoas que já posaram. Tem programas que a maioria das pessoas contando a história da vida dela. O Muitas tempo mulheres que foram abusadas também, né? Muito. Choram bastante. Choram. E aí, em 2016, eu acho que foi, 2016, ele começou uma versão masculina, que também tinha uma demanda grande de pessoas querendo participar. E aí a gente agora já gravou a primeira temporada, deve entrar no ar o masculino em agosto, setembro. Mas esses 2 programas, eles são do Canal Brasil, a gente produz, a gente levou a ideia, mas eles são produção do Canal Brasil. Esse papo aqui, adoro quando a pauta é despedaçada. Desculpa, galera. Não, mas aqui, eu gosto assim. Eu gosto assim. Vamos entrar então no Campeonato Brasileiro. Tudo do Flamengo quer ouvir falar do time. O Flamengo é líder com 6 pontos de vantagem. Venceu o Paraná ontem jogando no Maracanã. Maracanã cheio mais uma vez. O Flamengo tem quase 20 mil torcedores a mais de média do que a segunda melhor média. Impressionante. Eu achei uma coisa curiosa. Estava vendo a média do Brasileirão e do Fluminense. O Fluminense tem 23 mil de média. Porque muito tem um por causa clássico. do jogo lá em Brasília. Eu vou começar aqui com o Valdeir, as impressões dele sobre a vitória do Flamengo. Enfim, Militão, fica à vontade. Tá de líder? O Flamengo fez uma boa partida contra o Paraná, cara. O primeiro tempo eu achei que foi bem pau a pau. O Paraná deu azar no gol, né? A bola desviou na barreira, mas dificultou pro Flamengo. O Flamengo tinha dificuldade ali de entrar dentro da área, finalizar no gol do Thiago, né? Goleiro Thiago. Mas no segundo tempo a coisa clareou bastante ali, o Flamengo com mais tranquilidade, trocando mais passe, conseguia fazer mais penetração, né? O Barbieri fez boas substituições, o Arão entrou, deu o passe, o Viveu entrou, fez o gol, né? O Marlos entrou, veio de titular na vaga do Diego. Tá ganhando mais né? minutos, né? O Marlos. Na vaga do Diego não, o Marlos entrou. Ele entrou na vaga do Paquetá. Foi isso, do Paquetá. Não, ele entrou no... Ele veio titular na vaga do Paquetá. Ele veio do time titular na vaga do Paquetá. Isso, exatamente. Isso. Porque ele tava entrando Dava antes suspensa, quando o né? Diego não jogava. Isso, veio titular na vaga do Paquetá. Foi Jean Lucas que entrou no lugar do Paquetá. Ele foi substituído no segundo tempo, Jean Lucas. Pelo Marlon? Não, pelo Irã não. Não, e sim, pelo Arão. Na substituição do Marlos, se eu não me engano, é a entrada no lugar do Diego. Ele entrou com o Jean Lucas. Então eu acertei de primeiro, então. Não, ele entrou com o Jean Lucas. Entrou o Arão. No segundo tempo, na hora das substituições que ele faz no segundo tempo, entra o Marlos no lugar do Diego. A última substituição dele. E as 2 primeiras
é o Henrique Dourado saindo para a entrada do Viseu e o Ilharão entrando no lugar do Jean Verdade, Lucas, porque o Jean Lucas tomou amarelo na falta. Ele não Verdade. botou o Ilharão porque o Jean Lucas estava jogando mal. Foi mais por causa da falta que ele faz e toma um cartão amarelo. Barbieri até disse que deu sorte então, né? Tirou. Sim. E quando o Ilharão levanta, a torcida já começa a Não, vaiar. a galera vaiou bastante. E assim, é um ótimo jogo para você dar a volta por cima ou você se afundar, porque contra o Paraná, você tá sendo pressionado pela torcida, foi o que aconteceu com o Henrique Dourado. Se o Viseu não vai embora, eu acho que ele perdia a vaga depois da Copa. Não, e você falou essa coisa de se afundar ou não, o Viseu tá indo embora e deixou o Dourado numa condição ruim, que eu tava até comentando, né? Porque o Viseu precisou de todas as partidas, se não me engano, foi 8 minutos, 7 minutos e 2 minutos para marcar, e o Dourado tá jogando e não consegue marcar. Então, ele tá indo embora e se o Dourado não marcar, a galera vai ficar, ó, o Viseu entrava e marcava, e a pressão dele vai aumentar ainda mais por conta disso. O Dourado tem que arrumar um jeito de fazer gol, porque o jogador entra, faz gol. O Guerreiro jogou 2 partidas, né? Fez um gol. Todo mundo tá fazendo gol, o Dourado não tá conseguindo. A questão justamente é essa. Se um atacante ele não tá fazendo gol porque a bola não tá chegando, é uma coisa. Mas Sim, quando mas a bola tá chegando, tá ele entrando teve oportunidades e não fez o gol, aí tá complicado. Tá entrando outra pessoa e tá eu fazendo gol. eu até tinha uma questão de achar que a forma de jogo do Flamengo, a tática do Flamengo não favorecia ele. Mas agora que a bola tá chegando, ele não tá fazendo. Eu acho justamente o contrário, que favorece. A bola vai chegar pro Sim, eu me enganava nesse pensamento. Outra questão boa do time do Barbieri também, eu tava vendo, é uma das melhores zagas do brasileiro. O Flamengo é o time que mais precisa levar finalizações para levar um gol. Se não me engano, foram 28 finalizações para levar um gol. O na melhor defesa essa parte pro O Léo Duarte. Sim, mas no aproveitamento. O aproveitamento do ataque Da defesa, o time adversário precisa finalizar mais vezes sim, para ele sim. levar um gol. O Léo Duarte entrou muito bem naquela zaga, né? Sim, Ele até conseguiu consolidar esse ano. O Túlio também deu uma rateada, mas conseguiu atuar bem ontem também. É uma geração mais nova, né? O Túlio é mais novo. Eu já não sou muito fã do Hever, já tem tempo. Também eu acho que o Juan já tá demais. com a rivalidade estourada. Então, eu acho que o Flamengo tá tendo uma boa oportunidade de se livrar do Hever e tem que introduzir os garotos da base, né? O Juan, acho que dessa temporada não passa, mas ele com reserva, ele tem como ajudar, ele dá conselhos pra garotada. E... Tá pro psicólogo, pô. Vai dar conselho. Não, mas... O cara tá Não, falhando, passa a pô. experiência. Mas pô, não passa a experiência. Jogos importantes. Eu quero Sim. colocar uma questão aqui com o Davi. Eu sinto desse time do Flamengo que a base está conduzindo o time. É uma impressão acertada, você concorda? Não, eu acredito que a gente... Vamos lá. O Flamengo, a primeira coisa de acompanhar bem, o Flamengo não tem meio termo, né? O Flamengo, há coisa de 2 meses e meio, estava em polvorosa internamente, politicamente. O time estava sendo acossado no aeroporto. Sim. Todos esses moleques estavam... O Léo Duarte... Diego. Queriam ver o Diego. O próprio Léo Duarte era considerado um caso perdido. É verdade. Então eu acho que você tem ali um clima que, mais ou menos de confiança geral, que por um conjunto de circunstâncias aconteceu. Eu acho que tem um bom trabalho do Barbieri, que eu acho que deu uma... Porque você estava falando do primeiro tempo ontem. No primeiro tempo o Flamengo tem uma combinação interessante, porque ele chega pouco, cria pouco, mas o time fluiu muito bem. É muito estranho isso. O time, você via que o Diego estava dinâmico. Sim, rodando a bola. Muito mais vivo do que ele estava antes. Depois daquela confusão, ele deu um estado que ele voltou a ser o Diego de 2017, Perfeito. no começo de 2017, antes de Perfeito. se machucar. Então você vê um time assim de jogadores, de alguns atletas que não estavam rendendo como estavam rendendo Everton antes, Ribeiro, passando a render. O Everton Ribeiro está em grande momento. Sim. Eu não acompanhei. Eu vi um jogo dele lá na Arábia quando começou a história de que ele voltaria. Não estava jogando nada lá. Ele voltou também a jogar. Jogando pouco, bastante tempo. Mas ele não via jogando aproximadamente o que ele joga hoje desde o Cruzeiro. Ele está voltando. Eu acho que tem um fator. Eu sempre desconfio um pouco dessas análises que falam de raça, vontade. Sim. Mas eu acho que tem ali um componente de confiança, de Não, força raça psicológica. até porque eu não vejo. Tu vê futebol, eu acho que eu vejo qualidade. Não tô vendo Claro. muita raça que tu vê o Diego dando carrinho, o Everton Ribeiro dando carrinho à torta e à direita. Sim. Acho que é mais a questão mesmo de acertar, começando Não. a jogar a bola. E respondendo a questão do William, eu acho que o que acontece é que esse clima propicia tranquilidade para a base se afirmar. Sim. Entendeu? O jogador como... Eu acho que também existe uma cabeça ali um pouco diferente. O Zé Ricardo, eu acho que segurou muito, talvez por ter visto esses garotos subindo. Ele segurou o desenvolvimento de alguns. O Paquetá, eu acho que é um caso clássico disso. O Paquetá passa a jogar, né?
forte com o Rueda. Como ainda foi da Costa. E eu acho que a mesma coisa aconteceria com o Jean Lucas. Demoraria muito mais a entrar do que ele está entrando agora com o Barbieri, entendeu? Então eu acho que tem esse fator de primeiro, a confiança geral elevou e também acho que o comando técnico está apostando mais. Então esse fator, e também tem um componente que a torcida do Flamengo se reconhece nos seus valores, né? Eu vi muita gente comentando ontem meu pai estava aqui vendo o jogo e começou a chorar por causa do Vinícius Júnior, o cara que chorou só quando o Zico se despediu, ele estava chorando, porque existe uma ligação ali muito forte, né? E isso faz muito parte da mitologia do Flamengo, como faz parte da mitologia do Vasco, do Fluminense, acreditar na sua base, mas no Flamengo é um componente muito forte. Não, eu queria só agregar alguma coisa, fugindo um pouco desse padrão que a gente estava analisando o time do Flamengo em campo, para analisar mais de uma forma geral, porque se falou muito nas redes sociais a questão de tabela favorecendo o Flamengo, falando que o Flamengo só pegava time que estava subindo da Série B ou times de menor expressão. Acontece que depois de 12 rodadas, né, ainda não chegou na 12ª, cai um pouco esse mito. Não totalmente. Concordamos que nas primeiras 4 ou 5 rodadas, realmente o Flamengo pegou times que não tinham lá tanta expressão. O Inter ainda na desconfiança. Hoje o Inter está quase no G4. Está ali a mesma quantidade de pontuação que o Grêmio tem. E hoje uma jornalista falou no Redação Sport TV, eu não vou falar o nome, acabou falando que o Flamengo ainda não tinha feito partidas contra candidatos ao título. Só que o Flamengo pegou um Atlético Mineiro lá no Independência. E não jogou bem. Sim, Mas pegou. Mas Sim, o Flamengo foi inteligente e eficiente no seu estilo, o estilo que ele propôs de jogo. Tanto que ganhou a partida. Ganhou do Inter em casa, é verdade, que na época ninguém acreditava no que o Inter, né, pudesse fazer um campeonato ali que brigasse lá em cima. Ganhou do Fluminense, que na época estava em segundo, terceiro, ganhou o clássico. E ganhou do Corinthians, que era o atual campeão brasileiro. Então, contra quem mais o Flamengo vai ter que jogar para falar que o Flamengo realmente vai brigar pelo título? O time que tá acabando com todo mundo nos clássicos, ainda não enfrentou esse time, então... Não, eu vi ela falando isso, eu concordo num ponto, a tabela do Flamengo. Não tem como negar que a tabela do Flamengo tá ajudando. O Flamengo pegou vários times da parte de baixo, Sim, que eram esperados ali embaixo. Mas se você parar pra pensar... Isso cria um momento positivo. Você começa a vencer o time mais fraco, cria um momento positivo. Porém, todos os times também vão pegar aquilo ali. Mas assim, eu acho que ajuda mais a tabela. Tem histórico de time que despenca, mas assim, de time que arranca depois. Uma coisa é clara, há um desequilíbrio na tabela pelo segundo ano consecutivo. O Corinthians teve a mesma coisa ano passado e esse ano de novo. Você, nas 5 primeiras rodadas, pegar 3 times que ascenderam da segunda divisão, e pegar o Vitória, que foi 16º, e a Chapecoense, mostra um pouco de desequilíbrio. Os aproveitamentos do Corinthians e do Flamengo do ano passado são parecidos. Só que chega um momento, por exemplo, o Palmeiras ontem foi contra o Ceará lá O Flamengo ganhou. e não ganhou, né? Entendeu? Aí fica meio complicado sustentar essa tese. O Flamengo conseguiu. Mas há um desequilíbrio, pô. Sim. Eu acho que a tabela do Flamengo no início foi favorável, beleza. Mas o Flamengo conseguiu fazer o que deveria ser feito. O Flamengo, por exemplo, contra o Sport, o Flamengo poderia estar até com mais pontos aí contra o Sport. E teve aquele jogo. Vitória, me desculpa. Teve um jogo extremamente conturbado. O Flamengo poderia ter ganho aquele jogo. Alguns jogos eu acho que tem que relativizar. Contra o Galo, acho que não foi muito sobre estratégia. O Galo pressionou o jogo todo e não conseguiu matar. O Flamengo foi pressionado aquele jogo todo e o Vinícius Júnior, num lance que o zagueiro poderia ter jogado a bola para fora, poderia ter feito a falta. Não, foi o Vinícius Júnior que... o Gabriel. Ele foi lá, o Everton Ribeiro, e acabou o jogo. Mas o Atlético perdeu muito gol naquele jogo. Teve alguns jogos, eu acho que o Flamengo foi bem contra o Corinthians e alguns outros jogos. Contra o Bahia, né? Por exemplo, contra o Bahia, o Flamengo foi muito bem. Contra o Fluminense tem que relativizar um pouco. É clássico, mas o Flamengo também tem uma dificuldade a se impor em clássicos, então é um bom. Mas eu acho que o Flamengo se candidata ao título sim, porque os times estão perdendo pontos. E o momento, é uma coisa que eu botei ontem no Twitter.
a parada pra Copa acaba sendo ruim pro Flamengo. Essa química entre torcida e time, tem muita gente lembrando outros momentos que o Flamengo conseguiu crescer. Eu acho que a torcida comprou a ideia. A torcida começou a acreditar nesses jogadores. Tem que ver como que vai se reforçar com a perda do Vinícius Júnior. E se vai conseguir. Eu acho que o Paquetá consegue manter até o final do ano, não tem motivo para você. Até porque o Flamengo precisa vender o Paquetá, acho que ele consegue fazer Você consegue, se conseguir negociar, consegue manter até o final do ano. Deve pingar mais um cascalho do Vinícius Júnior. Vai pingar, acho que 15 milhões, né? Mais uma parcela de 15 milhões de euros. É um valor muito bom. Agora tem que ver como que vai agir no mercado. Muitas vezes o Flamengo não consegue agir tão bem no mercado, né? O problema do Paquetá, pelo que você vê e ouve o pessoal falando, além de que sai na imprensa, gente ligada, enfim, empresários e tal, a percepção de fora é que o Paquetá talvez, se não for o melhor da geração, é um dos 3 melhores da geração dele, no Brasil. E aí quando o cara começa a entrar nesse nível, eu não vou nem comparar com o Vinícius Júnior, porque eu acho que é outra característica e tal. Mas quando o cara começa a entrar nesse nível, os times que se interessam por ele são times que é muito difícil você segurar o cara em paz aqui. Se a Juventus quer um cara desse... É porque o jogador vai ajustar o valor, mais o desejo do jogador. Como é que você vai segurar o cara? Mas eu tô falando, quando você entra nesse nível, que pra mim começa de Juventus pra cima... E é difícil até pro jogador do Liverpool falar não. É difícil até pro jogador do Liverpool. Eu costumo falar assim, quando o Real Madrid e Barcelona quer... Não tem jeito. Você pode estar no Manchester United. É um imaginário que se criou, e é verdadeiro, que é igual pra gente jornalista. É trabalhar na Globo. É algo grande, pô. Trabalha na Globo, tua família vai botar, pô, meu filho trabalha na Globo. É algo gigante, mas é uma verdade, não é? Isso aí vai ser buscado no futuro. Ou eu tô errado, como diz o Datena? Me ajuda aí. Mas sentido que ninguém quer falar aqui. Exatamente aqui. Então, já que eu falei, se a Globo tiver precisando de uma apresentadora aí. Eu vi que o Faustão tá perto de completar 70. Geralmente, quando completa 70, é uma fase mais... Na aposentadoria, então eu tô aí, disponível. Domingo eu tô vago. Você pode ser o auxiliar do Vilani? Eu prefiro ficar no lugar do Fausto. Isso aí é pouco. Era em São Paulo. Tem que ir pra São Paulo. Eu vou pra ficar no lugar do Fausto? Eu vou pra China. Vamos falar então do Vasco da Gama? O Vasco que jogou no sábado. Estreia do Jorginho. Estreia festejada pela torcida vascaína. Nem tanto. Nem tanto? Nem tanto. O nível de aprovação não foi tão grande assim. Grande? Não tão grande. Foi... O nível de reprovação então, foi grande. O que acontece com o Jorginho é o seguinte. Na última passagem dele, ele tinha graves problemas com uma grande parte do elenco de relacionamento. Pegou muito mal a saída dele do Ceará. Era um elenco mais difícil de se lidar do que esse? Era um elenco muito experiente. Eu acho que sim, exatamente por isso. Tinha o Fabiano, né? Tinha o Nenê. Tinha alguns casos complicados. O Rodrigo era dono do time e tinha um fator a mais. O Rodrigo era muito amigo do Euriquinho, né? Que era o vice-presidente, o diretor de futebol, vice-presidente de futebol da época, e que brigou com o Jorginho. Depois eles deixaram caso público que não tinham mais condições. E eu acho que dessa vez não foi a melhor escolha para voltar pro Vasco. Ele é um treinador bem retranqueiro, é um treinador que também, apesar de lançar alguns atletas da base, na hora H, ele sempre mantinha os mesmos clubes. Douglas, né? Que foi aquele... Mesmo assim, o Douglas foi uma imposição. O Douglas faltou volante no elenco. Sim, ele entrou então, mas... O Douglas fez um gol, mas foi o único e foi embora. Mas foi ele lançou o Vital, mas não... Ele lançou o Vital, mas... Não, mas antes... Mas acabou com o Vital, com a vida do Vital. Mas botou o Marcelo Matos. Marcelo Matos fez um bom jogo contra o Flamengo. Sim. E depois o Marcelo Matos só parou quando se contundiu. Quem que o Vasco poderia contratar? O Celso Roth? Eu acho que deveria deixar o Valdir. Conhece a galera... Pelo menos até a parada da Copa. Isso daí, lá no elenco, tem gente falando que pegou muito mal. Porque parece que o presidente prometeu mais 3 jogos para o Valdir mostrar alguma coisa e não foi cumprido. Mas também é bem difícil de confiar numa palavra uma diretoria bem conturbada. O Valdir ele fez quantos jogos? Só do esporte? Não, ele fez... Dessa vez sim. Dessa vez só contra o Sport. Mas ele fez contra o Fluminense e contra o Botafogo. Não foi aquela atuação. Não, contra o Fluminense ano passado. Contra o Cruzeiro, Não, falando, nesse jogo do Sport, não foi... Sport não, Cruzeiro. Mas qual era a expectativa do Vasco contra o Cruzeiro? Mas qual era a expectativa do Vasco contra o Cruzeiro? Perder. De muito.
De muito. Quanto o Fluminense ano passado, quanto o Zé Ricardo assumiu, também estava mal, estava prestes a entrar na zona de rebaixamento. O Valdir armou um time que ganhou do Fluminense. Ganhou bem, sem sofrer. Mas foi o que acho que foi na transmissão, alguém falou que quando o time chega um treinador novo, tá lá um interino, parece que os caras vão jogar mais pra mostrar. Sim, tem um fator novo. E parece que o time do Vasco não era o time do Vasco que tá apresentando aquele futebol durante o que? No os jogo anos, de sábado? jogo contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Não, Parecia algo sempre fora que do normal. tu manda o treinador embora, a galera dá um ânimo a mais, naquela Até porque não tem mais expectativa. titular, né? Exato, aquela expectativa mais de titular, jogar. sim. Até porque o Jorginho, ou o Valdir falou na semana que aquele era o time dele, que o time ia jogar com raça, que ele tinha conversado com todo mundo que garantia que o time ia fazer uma partida como o Vasco da Gama e tal. Ou seja, provavelmente ele trabalhou muito na parte da motivação. Pediu pra galera dar 200%. O Vasco se defendeu. Teve o gol do André, que o André achou o gol, foi um belo gol até. O Egídio ajudou, né? O Oeste O também. Egídio ajudou, né? Ajudou, Normal. mas o resto do jogo o Vasco se defendeu. Sim, e o Defendeu. Cruzeiro jogou mal na partida. O Cruzeiro jogou Também. muito regular na área, o Cruzeiro não tentou jogar. Sentiu a falta do Sassá. Não só a falta do Sassá, porque eu acho que o Raniel é um bom atacante. Eu acho que o Cruzeiro não conseguiu tocar, infiltrar na defesa do Vasco, porque se tem um pouquinho mais de qualidade no jogo, o Cruzeiro tinha ganho o Esse jogo. jogo foi curioso, porque eu acho que o Vasco jogou melhor em PH contra o Cruzeiro do que o Flamengo na vitória. Criou mais, acho que teve mais volume. Foi um jogo Sim, Foi o muito bom o cara- jogo do Vasco da Gama contra o Cruzeiro em Não, se Belo você Horizonte. comparar Flamengo e Galo e Sim. e Vasco e Cruzeiro lá, Sim, eu acho que assim, o Vasco teve mais volume. de jogo. E assim, depois dos 30, o Cruzeiro não tenta mais tática nenhuma. Nenhuma. Foi Acabou, Não, Dedé pra área. foi antes até. O Cruzeiro abandona Foi o bola, jogo. foi bola na área pro Dedé. Tentar fazer uma coisa. E imagina um clube desse na Libertadores, na final, acabou 30 minutos. Se contra o Vasco no Campeonato Brasileiro não tinha mais emocional pra tentar Mas eu uma acho tática, que a imagina Mas Libertadores aí tem algo a mais, peculiaridades, né? Mas aí também não vai acho, ter tática também acho. nenhuma. Também Partido acho. de Não, primeiro eu Você tempo, entra entendo contra a o sua Vasco, crítica. você entra contra o Vasco mal, você acha que vai ganhar o jogo a qualquer momento. Mas Tem isso muito aí. disso também, tem muito disso. Contra o Flamengo não vai entrar assim. O Flamengo e Cruzeiro Na numa Copa Libertadores, na Libertadores verdade. não vai entrar assim. Vai entrar ligado, vai ser uma preparação diferente. E O jogador entra relaxado. sem contar que o Vasco se defendeu. O Flamengo vai atacar e vai abrir Vai espaço. abrir espaço. Vai abrir os Só falando um jogadores pouco, o Andrei entrou muito bem, era um jogador que a gente pedia já há algum tempo. Muita gente lembra que o Andrei, na base, ele era na frente Jornalistas do todos Douglas, estavam pedindo. ele era na frente do Douglas. O Koseidei continuou no time, não foi tão bem, mas ele tá jogando um pouco mais à frente, tá jogando de sábado, tem que sair do time, tá muito mal. E o Andrei e o Koseidei ali. O Pikachu, destaque do time, Giovanni Augusto fez uma boa partida, mas não é um jogador confiável, apesar de ser um jogador com uma reserva técnica um pouco maior. É um jogador que se contunde muito, é um jogador que não tem uma sequência. O Vasco fez um primeiro tempo bem aceitável, eu acho que foi um primeiro tempo bem aceitável, mas a partir dos 15 minutos do segundo tempo, com o Jorginho encheu de volante, se tivesse vindo uma derrota, não me surpreenderia. O Paulão tentou, se esforçou. Tentou, ajudou bastante. Paulão Ajudou se bastante. esforçou Essa é uma muito. parte. Ajudou bastante. É o que eu falo. Paulão, não dá pro Paulão jogar. Não dá pra jogar, que ele vai errar. Ele vai fazer essas coisas. Mas assim, Esforço não vai fazer ele virar jogador. segundo jogo seguido que o zagueiro pede pra sair. Sem Mas preparo aí, físico nenhum. mas do aí Vasco. vamos lá. O Vasco, no início da temporada, ele teve que encurtar, assim como o Botafogo ano passado. Praticamente No não teve, começo do ano, o preparador físico já falou: nós vamos usar a parada. Mas o zagueiro tava jogando desde o início do ano. Mas Ricardo, O Ricardo não, mas Graça, assim, ele era o titular Ricardo desde era o início do titular. ano. Não era mas quando considerado. ele saiu foi depois titular. da partida na altitude contra o Jorge Wilstermann. E depois foi sacado pelo Zé E Ricardo. ainda assim, depende de estar jogando ou não, tá treinando, tá viajando junto com todo mundo. Outra coisa que era muito criticado pela torcida do Vasco era isso do Zé Ricardo. Ele não utilizava a base. Esses jogadores como o Andrei, O problema é que já vem o de Ricardo, outro Ricardo trabalho. bem, e algo que era até meio incompreensível, porque o Zé Ricardo Treinador era o da base. Sim. Isso que eu nunca Faz muito entendi muito sentido. bem. Dois trabalhos já. Acho que tem algo de poupar também, não sei lá. Mas a minha impressão, falando da base, sem querer, Sim, pode falar. sem querer te interromper, Anderson, mas a impressão é que assim, o destino do Vasco passa muito por ter mais aproveitamento em casa. Sim. Esse é o primeiro item. E segundo, que realmente olha a situação financeira administrativa. Sim, do é a clube, base. É qual bem o seu complicado, é bem complicado. E a base é boa. O Vasco- considerando esse- tudo que o Vasco sim, tem. Eu acho que muito esse é o boa. ponto. E é muito Então, bom. tem jeito, E eu acho né? que é um único legado que a gente tem que ser justo da gestão Eurico Miranda, que o filho dele, não é o Eurico não, é o Álvaro. Ele fez um bom trabalho nessa retomada do Dinamite
pro Eurico. Mas porque Vários os jogadores também são- tinha jogadores. Vários jogadores foram revelados, a base era tratada bem, vários jogadores foram revelados. Mas o Vasco toda semana tem algum problema. O último problema agora é que tá devendo 1 milhão ao Espeto Carioca de uma dívida de 3 meses. Todo dia vem um rombo diferente no Vasco, não tem um sossego. Então é bem complicado. Eu acho que o Vasco tem que se manter na primeira divisão, pensar em se manter na primeira divisão. Então vamos seguir aqui na nossa pauta, lembrando que tá rolando o sorteio do Copa do Flamengo mais a cerveja. artesanal. No nosso Instagram, você, pra concorrer ao copo, tem que ir lá no Instagram do Tabela Carioca, curtir o post, marcar 3 amigos, e nós faremos o sorteio aqui ao fim do programa. Já tem algumas pessoas que já comentaram lá. Lembrando que semana passada nós sorteamos o cachecol do Boca Juniors. E a Susan ganhou, estamos esperando ela buscar. Né? O Anderson tá fazendo um trabalho muito forte para impedir que a Susan venha. Ele que forçou a greve hoje. A greve foi de responsabilidade do Anderson. Licitada. Exatamente. Tu falou que Atua tinha nas lugar na bases. tua sala, né, da É casa. verdade, tem um lugar na Eu nossa liguei sala, esse na nossa ponto. sala O aí. Anderson falou que tem lugar na Não, casa não, dele. buscar lá, Ele buscar. falou que se não vir hoje, se não vir na quinta, tem um novo dono. Falou isso na live. Exatamente. Falou. E aqui a gente não segura off, não, hein? Qual é o cruzamento do Boca na Libertadores mesmo? Boca é o Libertar. É o Libertar. Tá nas quartas, né? Não é bem assim não, hein? É Paraguai. O Libertar chegou na vamos semifinal combinar, sul-americana O Boca chegou na passado. última rodada precisando de combinação de Mas resultados. é sempre assim. Você não tá entendendo que é sempre assim. E cruza com o Libertar. Podia cruzar com uma pedreira. River e Boca são sempre assim. Mas Exatamente. nas quartas. Nas quartas, se o River passa pelo Racing, é Sim. River e assim, Boca, né? E na E Libertadores. Palmeiras o e Vinícius- Corinthians. O Vinícius quer falar e passar o microfone pra ele, mas assim, lembrando que o São Lourenço foi campeão, passando no último minuto fazendo gol no Botafogo, Sim. e o River passou com a menor pontuação acho que da história, com 7 pontos. Se alguém falar pra E foi mim campeão. que o Botafogo ou o São Lourenço ia ser campeão daquele jogo, eu ia falar, era o Botafogo. No Maracanã, o Botafogo destrói o São Lourenço. Tem isso. Era só para relembrar que tanto Flamengo ou Cruzeiro podem pegar o Boca nas quartas de final, caso passarem, então. Sim. Boa lembrança aí. Deve ser o Cruzeiro, provavelmente, né, E Vinícius? o Flamengo pode. O Flamengo, o Flamengo e o Cruzeiro pode enfrentar o Real Madrid no final do ano. Caso passe Todos, pela- tem 16 times que podem pegar o Real Madrid Caso passe pelo time lá do Japão. Exatamente. Vamos falar do Botafogo. O Botafogo foi a Bahia ontem. Empatou com o Sport Clube Bahia 3-3, um jogo movimentado. O Valdir Militão estava assustado Estou muito assustado. Ah, lá com Flamengo e Vitória. o dono do Botafogo O dono do atualmente, Botafogo. Leonardo Valência. Acredite, Olha, Militão, ele é o Me dono do assusta Botafogo. demais quando... Imagina você, Davi, seu time... Claro que o seu time é o Léo Valência. O seu Pikachu. Mas o Pikachu é uma temporada, amigo. Léo Não, mas Valência- vamos combinar. O Léo Valência é o dono do time do Botafogo. Ele é. Há 3 jogos, né? Vamos relativizar. Antes da contusão, ele já vinha fazendo boas partidas. Bola na área, né? Batendo em bola na área. Não, Quem ele mas faz no time do Desde que ele Botafogo é meteu gol isso? de falta contra o Nova Iguaçu, ele. Não, Tá também bom. Quem sabe bater bola na área também tem seu valor. Rogerinho. Marcos Assunção levou o Palmeiras Marcos ao Rocha, título. de lateral. Marcos Assunção também. Mas vamos falar sobre o treinador do Botafogo. O que você acha dele? Você fica provocando, né? Eu tô provocando, eu quero saber tua É, opinião. Eu acho eu, engraçado. sinceramente, Eu acho que é eu já- engraçado aqui que os apresentadores Eu fazem. acho que pra apresentar dá muita opinião. É o formato a gente que faz. Vocês já viram que eu quero o lugar do Fausto Silva. O Fausto Silva é um cara que opina. Ele pede opinião de política até pra gente que tem lá de fora. Então, Daqui Você a pouco acha- ele tá anunciando exposição. Você acha que o treinador do Botafogo é muito gostaria, O inclusive. treinador do Botafogo é muito protegido pela torcida, William? Não mais. Não mais. Não mais. Agora essa acabou o proteção. amor. Acabou, amor. Acabou a proteção. Eu já cravando aqui há 1 mês e meio que o trabalho do Valentim era ruim. O Anderson é a prova disso. Prova disso, confia. Fui o primeiro botafoguense a falar isso no Brasil. Não sei se Não foi o somos primeiro, não muitos, foi o primeiro, mas... Então dá pra ter uma noção assim. Não somos Mas muitos. eu concordava. A gente vai e- falar aqui do E, cara, Matheus Fernandes? É uma pergunta. É uma boa questão, Matheus Fernandes, que pros cartoleiros fez uma boa partida, mas cartoleiro pra mim nem gente é. Olha só. Ele quer ir pra Globo, estragando o produto Já da tá Globo. arrebentando as É pontes verdade, todas. bem lembrado. Gente, Davi joga, Cara, jogo. eu acabei de Cara, ofender. mas a coisa do. A questão do Botafogo, eu tenho um amigo que você tá falando da questão do Valentim. Tem um amigo doente, botafoguense, alvinegro, maluco. Botafogo é Caju. normalmente é doente. Sim. E ele fala que assim, no Botafogo, na percepção dele, ele filosofa muito sobre o Botafogo, escreve que como ele vê jogos em casa, a descrição dele vendo jogos em casa é a coisa mais louca. Ele viaja com a camisa por cômodos da casa.
até achar um cômodo da casa onde a camisa vai produzir mais efeito. Olha. E ele estava dizendo pra gente que essa questão não. Eu acho que assim, o Botafogo, o Alvinegro não tem que discutir se o erro é A, B ou C, que no Botafogo o erro é um processo. O erro não é um incidente, não é o jogador que erra, não, o erro tá lá plantado desde o início. Eu achei isso incrível. Mas eu acho que o Botafogo nesse brasileiro também tem que passar pela janela. Todo mundo vai ser atacado pela janela, não tem como. O Príncipe distribuiu dinheiro na Arábia Saudita e o Avaí da Arábia Saudita vai tirar jogador de time grande. Acho que entendeu? a maior atenção é do Carilli. Acho. Sim, Primeiramente sim. é o Carilli, que já levou 2 jogadores, já Sim. pode levar mais 4 e um goleiro. Sim. Mas tá acontecendo muito lá O Atlético vai perder o Roger do Guedes. time especular, o outro vir cobrir a oferta do outro time Então, e levar sim. o jogador aqui do Brasil. Porque foi dado dinheiro, foi tá distribuído acontecendo dinheiro pros isso. clubes. Então, assim, eu acho que o Botafogo tem que passar pela janela e, de novo, também é outro clube que depende, em algum momento que da vender. temporada, e vai depender de reposição da base, né? Porque o que falam muito do trabalho da base do Botafogo aqui, que é incrível, é que o Botafogo, ele, sem ter o recurso que o Flamengo tem, principalmente, que o Fluminense tinha, e que o Vasco tem uma estrutura um pouco mais estabelecida, o que ele faz? Ele trabalha muito o desenvolvimento de jogadores que às vezes foram rejeitados por esses grandes clubes e de clubes de outros estados e desenvolve esses jogadores como nenhum outro clube quase do Brasil está fazendo. Bruno Silva, Camilo. Exemplo. Então é um clube que depende muito em algum momento vai depender também mais e mais da base. E, de novo, fazer resultado em casa e chegar até o final do ano. Porque eu acho que esse ano tem muito candidato para cair. Tem. O Matheus Fernandes e o Igor Rabelo, né? Que são O os Matheus principais, Fernandes né? foi visto por olheiros do Arsenal e do Villarreal ontem lá na Fonte Tomara que ele vá Nova. pro time grande, né? Tem A gente lá no Vila Tem Real. um time da França também que já estava de olho. Filho, qualquer 40 milhões ele tá saindo pra qualquer time. Mas eu Pensa quero não. comentar uma coisa com o Davi Butter aqui, que ele falou um pouquinho da personalidade do botafoguense. Aqui no Rio de Janeiro a gente consegue ver bem claramente personalidade de torcida. O flamenguista é extremamente otimista. Sim. Quando um time emplaca 2 vitórias, não é lenda. O flamenguista já começa Verdade, a falar, é verdade. ele irá. É verdade. Não é lenda, é verdade. Sim. O botafoguense é extremamente pessimista, sempre. Sim, sim. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas características. As características de torcedores. Eu acho que o flamenguista, o torcedor do Flamengo, ele é otimista, sim, mas ele, na verdade, é de grandes oscilações, né? Ele vai do céu para o inferno. Ele não tem meio termo, não tem Flamengo morno. Eu acho que a torcida, quando vê o time morno e o clube morno, é aí que ela fica revoltada. Porque ela fala, isso não é Flamengo. Entendeu? Pode até perder, mas tem que perder. Ou é rumo a toque ou é crise da Gávea. Não tem lugar no meio, entendeu? Então acho que o Flamengo é esse tipo de oscilação muito grande. O Botafogo eu vejo constantemente essa questão do destino, né? Você vê, às vezes, eu já fui ver, por exemplo, alguns jogos do Botafogo com amigos e tal, e quando eu era moleque eu ia ver qualquer jogo no Maracanã, né? E às vezes ficava no meio da torcida do Botafogo para ver, sei lá, Botafogo e Vasco. Aí, às vezes o Botafogo tava ganhando de 2-0, e aí tinha alguém comemorando e vinha alguém falando, não, cuidado que eu já vi esse filme em 1970. Cara, é outra realidade. Como esse meu amigo fala, assim, o erro é um processo, né? Então você tem essa discussão. Eu acho que o Vasco, a mentalidade da torcida do Vasco, acho que assim, o Vasco ele tem essa questão da virada, realmente está ali é um time de raça, historicamente, a torcida se identifica quando vê o Vasco com raça e com intensidade. Eu acho que o torcedor cobra isso. O Fluminense, eu acho que você tem eu me interesso também tanto pela identidade da torcida como identidade de jogo, né? Eu acho que o Fluminense, num dado momento lá atrás, passou a elevar aquela imagem do timinho, isso foi principalmente parte dos anos 80 e anos 90, quase uma segunda realidade, que é assim, tipo, a gente tem um time com jogadores guerreiros e que estão um pouco abaixo dos nossos adversários, mas a gente vai buscar. Mas, de certa forma, isso também convive com o espírito aristocrático no Fluminense, que eles fazem questão de grande parte de... Muitos torcedores do Fluminense estão falando, nós somos o único clube de futebol, eles mexem muito com essa questão do clube de regatas. Sim. E toda vez, assim, eu acho que qualquer argumento em relação ao Fluminense, que você quer irritar um tricolor, você vai falar em número, você vai falar em volume, quanto vocês movimentam, quanto vocês... em renda, em público, mas nós somos diferenciados, a gente tem uma visão, nós somos marcados pelo destino, somos o clube de Nelson Rodrigues e tal. E, de fato, eles têm razão nisso. É um clube que, em termos de densidade literária, é muito grande. E eles têm razão para se orgulhar. Mas é um clube que brinca um pouco com essa imagem aristocrática. Eu acho que hoje não é boa, sem muitas implicações sociais sérias. Eu acho que é mais uma onda nele. Só para completar então sobre o Botafogo, a torcida do Botafogo reclama muito do pênalti
cometido do Aguirre, na minha opinião, foi pênalti. Pô, você Eu pode até achei. dar pênalti, mas você não pode expulsar o cara. Não, mas foi a partir, errado. a partir do momento que ele agarrou ali, era uma chance clara. Ele tem que dar o. Não era uma chance clara. Não era a chance Porque clara, a bola não. ia ser interceptada claramente no primeiro pau. O problema do Aguirre foi o primeiro cartão. Que ele deu cartão pro Revide. Ele toma uma porrada, o juiz não dá cartão pro jogador do Bahia. Na volta, o jogador do Bahia passa por ele tenta dar, volta, ele não consegue derruba de novo, toma cartão. Uma estupidez muito grande. O Aguirre seria o Bruno Paulista do Botafogo. Eu acho que o Aguirre tem O duas Vasco coisas. esperou um monte de tempo por ele, o cara jogou um pouquinho e já ficou afastado. O Aguirre tá sendo mal escalado. Tem muita gente reclamando que Dois ele tá jogando de lado, né? Gente, não dá pra agradar todo mundo. Ou ele joga na posição do Chiesa ou ele fica no banco. É simples. Minha pergunta. Mas aí pesa um O Chiesa pouco. não era nem pra ser titular. Não, o Chiesa é pra ser titular, né? Ele fez dois gols. Não. Antes o Brenner tava bem, foi sacado do Não, nada. isso é uma verdade. Isso é uma verdade. O Brenner foi sacado do Não nada. tem uma explicação Mas lógica. os últimos Mas números assim, do Chiesa estão mas explicando. Isso, Ele mas fez assim, gol contra o Vasco e fez 2 gols. Cara, mas a minha impressão olhando. Desculpa. Não, mas Não, eu só mas falo que eu acho que o Aguirre tá meio gordinho, né? Eu não acho que o Aguirre tá... eu sinceramente não tenho muito... Já mandei a foto pra vocês aí. Então, no- exatamente. Não. Ele comendo acho- pizza com a esposa Eu acho dele, né? que. Eu acho que. absurdo, não. O time empatando e o cara comendo Tem que pizza, repor né? energia. Eu acho o cara jantando. Mas era na pré-temporada, É um crime. ele chegando. Eu acho que sobre o Aguirre pesa um pouco sobre o investimento Eu feito também concordo que ele tá e a pesando. expectativa que foi criada sobre ele. Entendeu? Ele acaba tendo que botar pra jogar. Mas acho que tá mal escalado também. É porque mas- o último Uruguai no Botafogo... Deixou. Mas a questão do. Mas teve o Arevalo, né? Também se esquecem exatamente. disso. Mas o Rios, depois que saiu do. Arevalo Rios, depois que saiu do Do Botafogo, Botafogo, ele foi bem. Foi bem. Ele foi bem. Foi pro Foi pro México. México. Acho que o problema Copa dele era o bem. Botafogo mesmo. Não, mas a questão acho que vale para todos os clubes. Eu acho que mesmo o Flamengo se mantiver a liderança, vai manter a liderança em outro campeonato. Porque a gente tem uma quebra de um mês. Alguns times que vão, tipo o Palmeiras, vai jogar amistoso, outros vão dar folga e treinar e Eu ajustar. acho que essa parada foi péssima para o Flamengo e São Paulo. Sim. Acho que são dois times que estavam Sim. bem e que não tem a garantia de voltar. O Flamengo vai São perder o Viseu, pode Não sei perder São Paulo, não. Vinícius Júnior, pode perder, tem aí a especulação do Paquetá, né? Sim. Viseu, Vinícius Júnior já certo, né? Vinícius O Vinícius Júnior o Vinícius é Júnior uma- tem a possibilidade de. É, Mas ainda assim ele vai pra Ele Madrid. vai e de lá mas descer. pode voltar. Então É. tem essa especulação do Paquetá, né? Acho que é uma parada ruim. O São Paulo é um time que tava o clube é uma bagunça, mas o momento tava bom. Então Sim. essa pausa é péssima, porque... Eu acho que é pior pro São Paulo, olhando por esse aspecto. Sim. Porque ele Até porque eu vi... achou um equilíbrio que ninguém O esperava. São Paulo Verdade, achou paz, né? O Sereta sempre vejo redação, né? Você tava comentando, é capaz do Aguirre ter tempo pra treinar e aí... E aí aí dá racha problema. coisa, né? E aí dá problema em tudo. Pode ser. É, traz- Não, e achou um equilíbrio que, cara, muita gente olhava o padrão de reforço do São Paulo. Cara, Sim, Nenê, até porque o Diego começo do Souza, ano, como é que né? isso vai pra frente? Nenê brigando, Anderson Isso. Martins, terceiro reserva, Isso. Diego Souza indo pra sair, Isso. o Cuevas querendo ir Brigando embora, direto. querendo ir embora, dizendo que queria ir Sim. embora pra ser titular. Um pra problema no seleção. gol. Um problema Os no dois gol, goleados, que o continuou. Jean, que se dão agora meio que... Mas quando você fala... Exatamente. Não é São aquele Paulino. goleiro pra. É. O cara tá acostumado com o eles também- Rogério. exatamente. Não, cara, o São Paulo não vai demorar. Vai Não, demorar até- demais. até É porque, desencarnar vai o demorar. investimento no Jean foi alto, né? Sim. Surgiu até uma formação que se o Jean completar 70% das partidas, o São Paulo vai ter que pagar mais 4 milhões no Bahia. Foi um investimento muito alto. Então vamos no segurar ele ali. Exatamente. E mesmo o Everton também, que é um jogador que no Flamengo tinha um... O Everton Mas o dividia... Everton foi uma contratação boa que Boa. encaixou de cara. Mas Sim, a questão é o sim. valor, né? Sim. Pesa um pouquinho. Eu acho que o Everton, em qualquer time que você colocasse no Brasil, ele ia render. Eu também acho que ele é um Ele tem jogador que característica de contribui- velocidade aqui faz muita diferença. Sim. Um jogador que contribui na defesa e no ataque, que é raro aqui no Brasil. Sim, sem dúvida. Até pelo Diego Souza e o Nenê jogando, ele compensa um pouco esses Sim, dois também, jogadores que não também. marcam. né? Exatamente. Mas é um time que eu acho que é mais prejudicado que o Flamengo. O Flamengo já botou uma frente. Sim. E bem ou mal, tem reposição a E caminho. ia falar agora, e tem de onde tirar também, se tiver contratar um jogador, vai contratar um, pagando dinheiro O a São mais. Paulo, ele deve só perder o Militão, né? Tem E o Ed. o Marcos, que já foi embora. Marcos Guilherme já foi embora. O Flamengo, acho que pode Mas, pintar... mas a questão não é nem perder jogador, a pode questão pintar é outro jogador Mas saindo. a questão é o questão dá o seguinte, problema de o novo. São Paulo tá funcionando porque o Nenê tá numa fase muito boa e o Diego Souza tá focado. A partir do momento que o Nenê cair um pouquinho, que da idade pode acontecer, o Diego Souza
a cabeça não sai do lugar, Mas o Hernanes não volta agora? é bem complicado. O valor é bem Não, alto. não É muito É mais alto. fácil o Flamengo investir no. É, São o Paulo. Hernandes ganha uma grana pesada lá na Mas eu China. reluto muito em desconfiar desses jogadores, cara. Do Nenê e do Diego Souza? Esses caras Olha, o têm Diego qualidade. Souza tá jogando um absurdo. O Diego Souza Os caras perdão, têm ele qualidade, Tá jogando dá pra Não, desconfiar. o Nenê tá jogando um absurdo. É. Mas tá o jogando um Nenê, absurdo. no penúltimo jogo, ele saiu reclamando, chutando bola, que Não, o Zé não. substituiu. Concordo. Aí o repórter foi, Nenê saiu irritado. Só que o São Paulo venceu, né? É. Ele, não, eu não queria sair, mas o treinador Hoje dele ele é o foi dono do bem time. mexer. Estão jogando muita O bola. Nenê é aquele cara. Ou ele é o dono do time, ou ele não quer. Então serve, né? No VAR, quando o Milton falou assim, ó, pô, tem o Vital aqui que tá jogando bem, Nenê, eu quero ir embora. Sim. Na hora ele, eu quero ir embora. Eu É. acho Nenê joga bola, é claro. Sim. Não tem como tu dizer que ele não joga Sim. bola. Mas é aquele jogador que ele quer ser a estrela. Mas ele chegou Eu- no momento da carreira dele que não dá pra ele vir de passagem do Mônaco, pro PSG, chegar aqui e ser banco no Brasil. Olha, cara, no Vasco dava pra ele ser Não, banco. sim, dava pra ele ser banco, mas na cabeça dele, eu Ah, quero jogar. Sim, na Senão ele cabeça dele. ele ficava no banco lá na Europa. Concordo, mas uma coisa é a cabeça dele, outra coisa é o time, né? Então, são Aí coisas não é diferentes. errado é. ele querer sair por ser banco. É isso que eu acho. Eu acho errado quando ele forfeit. É, Eu acho que o Nenê se dá muito bem no São Paulo, porque o São Paulo precisava de um jogador que chamasse a responsabilidade. O Nenê gosta disso. Ele virou o centro da atenção, Sim. ele começou a decidir jogos. O São Paulo precisava disso. O Cueva era um cara... Beleza, era um bom jogador, Não é esse Mas cara. é não vagalume. dono Não é do esse time. cara. Não é o Cara, dono do time. o Nenê deixa a vaidade transparecer, né? Sim, sim. E o Cuevas é mais introspectivo, No apesar de Vasco, fazer muita farra. Os próprios jogadores da Vascão. base zoavam ele de Mickey, que ele gostava de chamar a atenção Não, toda pra ele. a última comemoração dele fez o gol no clássico, né, de pênalti. Sim. A comemoração foi os outros jogadores É, fazendo uma reverência, reverência né, ao Nenê. reverenciando ele como se fosse o dono do time. Mas cara, eu sou um pouco defensor dele, porque eu acho que ele é um jogador que cresce na adversidade. Não, ele- concordo, o jogo grande é a cara Jogo do grande falo. é o jogo dele. O clássico é a cara do Nenê fazer o Sim. gol e aí ele tá no bom momento, mas lembra nos últimos momentos dele fazer um gol contra o Sim. Flamengo e aí vivia naquele gol por algumas rodadas. Não, em termos, eu acho assim, de jornalisticamente, acompanhando, eu acho o elenco mais interessante agora, porque personalidades Não, sim, sem fortes, dúvida, treinadores sem de dúvida. personalidade forte. Toda semana, todo dia tem assunto. Todo dia tem assunto, um clube administrativamente ali O, é bem interessante. o Ricardo Rocha inventou de ir pro Sport TV comentar Não, é e tava dando Não, polêmica. Fox. Desculpa. E tava dando polêmica sobre isso, porque ele é um diretor remunerado, né? Exatamente. E é um tempo que o São Paulo vai ter que se preparar, pô, vai precisar blindar o elenco, O São vai Paulo precisar não tá cuidar cobrando bem. muito, em vez de ele Ele, comentar ele a vai Copa, transmitir jogos na tentar achar Copa? uma peça pra repor o Marcos Isso. Fernandes. Ele vai transmitir Ele os foi jogos na Fox? convidado pra Foi convidado. comentar a Copa do Mundo nos canais Então eu já sei Fox. onde eu não vou assistir. Olha aí a Isso, crítica pesada aí do Bruno. Entra na máquina do tempo, 5 anos. É, Tá só dividindo pra ele. bancada com o Ricardo Rocha. Pois é. Não, Tá cara. gravado. Resgata tá o vídeo. gravado. Vamos buscar o Mas tá certo, tem que ser vídeo do alguém. Bruno E aí. lá no meu Twitter eu postei quando ele foi pro São Paulo que era uma vitória pra quem faz jornalismo ele sair, porque o cara que, meu Deus do céu, ele só fala besteira. Não, mas eu acho as opiniões dele sobre futebol um pouco arcaicas. Isso aí eu concordo. Eu acho que ele tem uma visão de futebol muito arcaica. Mas enfim, aí Cara, enfim, não Só falta o Edinho embarcar também, que aí você completa. gosta. assim. Vamos falar do Tá Fluminense, queimando já todo que mundo aí. o Bruno não vai trabalhar com esporte depois dessa. Ainda tem ESPN ainda, tem ESPN ainda. Sport TV foi ele que falou. Não, Graças a Deus. Pior que lá na ESPN o Mauro Estamos César precisando bloqueou de meu trabalho. Twitter um tempo atrás. Então Bem tem feito, tem bem onde feito. entrar mais. Ele já agora. tá ferrado na Fox, Sport TV e ESPN. Eu O tô porteiro falando. tá aí, hein? Vai cobrir polícia, vai fazer outra coisa. Cara, mas eu não sou bloqueado por ele, mas ser bloqueado pelo Mauro César é um. Cara, estado eu como nem estado, lembro, eu nem lembro o que eu fiz pra ser. Não, às vezes ninguém sabe. Ele sabe, você não. Exatamente. Vamos falar do Fluminense. O Fluminense que perdeu para o Atlético Mineiro, tomou um 5-2. O Fluminense que vem de 3 partidas bem fracas. Derrota para o Paraná. O Paraná não tinha visto ninguém. Uma partida contra o Flamengo, onde não ofereceu nenhuma resistência. E uma goleada contra o Atlético Mineiro depois de estar na frente no placar. Sim, mas acho que teve essas derrotas fortes, mas também tem o Fluminense que perdeu os principais jogadores. Né? Perdeu o Pedro contra o Flamengo, né? Tava sem o Ayrton já há um tempinho, aí perdeu o Pedro. Perdeu o Marco Júnior no Marco jogo contra o Júnior, Paraná. Marco Júnior. Muita bola. O Sornosa, que continuou, mas jogou mal. Acho que O Gilberto tá jogando meio a bomba. O Gilberto não jogou contra o Paraná.
Ele foi poupado contra o Paraná para jogar contra o Ele foi Flamengo. poupado contra o Flamengo Aí também. ontem fez o gol e tava machucado, ele reclamou bastante, tava quase chorando. E é outro time que tá na conta do chá. O Abel tem ali, se tirar uma peça, desmorona tudo. Mas eu acho que nesse... Mas aí do nada surge um da base que dá correria lá. Não, sim, mas é... Cara, mas já surgiram muitos. Surgiram Exatamente. muito. O Fluminense é um time daquele Pois ali. é, Eu acho que é arranca um até o dos... último Não, e é um gol. time que tá sendo resgatado pela parada da Copa. É, Você vê? também. Sim, porque Tipo, o Marco caiu Júnior... a roda, caiu o volante. O, E aí vai o parar a Marco corrida. Júnior e o Pedro É. se tornam muito importantes pro Fluminense, que são o cara que puxa o contra-ataque Sim. e o outro que segura a bola. Sim. Então, perder esses dois jogadores é bem complicado. Mas aí, contra o Paraná, eu acho que o Abel poderia ter focado nesse jogo. Era o jogo mais claro para vencer. Se você poupa para tentar ganhar do Flamengo, chegar com os seus jogadores do Flamengo, que é o jogo mais difícil, sendo frio no campeonato, vamos tentar ganhar os 3 pontos aqui contra o Paraná, contra o Flamengo é Cara, muito mais difícil. Mas Pode eu acho- fazer mas diferença eu acho lá o na seguinte, frente. Ele pensou no Léo como um cara que jogou no Campeonato Paranaense há pouco tempo. Não acho. Eu acho assim, ele olhou pro banco, é um cara com salário alto e que eu tenho que confiar nele, porque ele jogou no rival há pouco tempo atrás, ele tem um histórico de passar por clubes grandes. Ele falou, eu tenho no banco alguém pra me pôr. Eu acho que pesou um pouquinho assim. O Paraná vem mal, dá pra gente arranjar pelo menos um empate lá, quem sabe uma vitória com esse time, e vamos tentar ganhar do Flamengo. Mas tem que ser frio. Nesse momento o Fluminense tem que ganhar do Paraná e o que eu vou arranjar contra o Flamengo é lucro. E o Léo vai lá e faz o pênalti no jogo. Né? Pois é, por contra o Paraná, que é um jogo que você poderia ter arrancado um empate ou até mesmo uma vitória, e perdeu do Flamengo. Ficou sem os 2 pontos. Ontem, no jogo contra o Atlético Mineiro, eu acho que o Fluminense conseguiu fazer 30 minutos bons. O que acontece com o Atlético Mineiro? É um time muito intenso, de lançamentos, de profundidade. Sim. O Fluminense conseguiu manter o Galo fora da área durante os 30 primeiros minutos. Só que é muito complicado marcar. E os jogadores já estão muito cansados. Tem jogadores ali que estão voltando de lesão, tem jogadores que estão prestes a estourar, como o Gilberto. Não conseguiu aguentar o jogo todo. O Roger Guedes é o diabo. Ele tá jogando muita bola. Depois, aquela partida depois contra o Vasco foi emblemática. Ele começou a jogar muita bola. Ele tá correndo o campo todo. Circula o campo, É um é. jogador Eu acho horroroso. que ele tá jogando pra mostrar pro Palmeiras, ó, vocês erraram e Ó, mandaram os embora. palmeirenses chamam ele de Roger brasileiro. Eu nem acho que ele esteja correndo para mostrar alguma coisa pro Palmeiras, não. O Roger Guedes sempre foi um jogador muito bom tecnicamente. É que ele tem uma cabeça fora do lugar. E o Palmeiras achou que não precisava mais dele. E negociou com o Eu Atlético acho Mineiro. que foi deu mais certo. uma escolha do treinador de não continuar Eu com acho ele. que, exatamente. Eu acho Eu que acho que o treinador Roger não quis. optou por emprestar. Ia vir pro Fluminense, ele não quis. Sim. Foi pro Atlético Mineiro, é um time que podia dar visibilidade e tá rendendo o futebol rendendo dele. Não, e ele fazendo parceria com o Ricardo Oliveira. que tá... E o Ricardo Oliveira é aquele atacante de um custo-benefício ok e que vai fazer gols. Na falta de atacantes aqui no futebol brasileiro, o Ricardo Oliveira ainda é muito útil. Na minha opinião, o melhor 9 do Brasil. É um atacante que tem uma arrancada no início, pelo menos Melhor no que o primeiro Pedro. tempo. Ele vai ter aquela arrancada dele, que dificilmente o zagueiro vai pegar. Sim. Ele se posiciona bem, ele é experiente, consegue segurar a bola. É bom passador também, uma bela Tem dupla. uma com o Roger Guedes, finalização muito bem, excelente. muito Eu acho que bom jogador. o Atlético estaria melhor se o Luan estivesse numa Eu acho que melhor falta pro fase. Atlético um pouco de equilíbrio. Sim, sim. Na Assim zaga. como falta pra maioria dos times Maioria. brasileiros. Eu acho que o Gabriel Mas não é só o tem Gabriel, mais o não. que Eu acho que o vingar, meio né? campo também não falta equilíbrio também. O meio Eu acho que campo o todo volante errado. bom é Gustavo, o nome do volante. Gustavo Blanco. Eu Gustavo acho Blanco. ele bom É um bom volante. jogador. Esse aí Ele botou ícone do Elias, Cartola. Tomás Andrade também tem entrado bem, é um jogador rápido. Mas é muito isso, muito time muito vertical. Não consegue É o ser Galo aquele doido, time. né? É isso que eu tava É o Galo pensando doido. ontem, é o Galo Acho doido. que é. Não tem meio, né? É aquele time que vai oscilar dentro do próprio jogo. É mais um time que assumiu identidade, né? O Fluminense Isso, assumiu a identidade sim. do time de guerreiros e Isso, sim. o Atlético é o Galo doido. Mas eu, Bola lateral, eu né? tava conversando com um atleticano, amigo de um amigo, a gente tava trocando uma ideia, eu achava, na minha visão, um pouco distante de lá, achava que isso era algo que vinha do Cuca e daquele time campeão pra cá, mas na realidade ele tava corrigindo, dizendo que assim, o Atlético Mineiro sempre teve essa verva intensa, assim, depois Negócio ganhou de esse nome de... Ficou marcante porque Jogando ganhou o louco, título, né? Ficou marcante porque Jogando ganhou o título. acanhado. aí. Ficou marcante porque ganhou o título, mas a torcida do Galo cobra isso do time sempre, entendeu? Não gosta de ver bolinha pro lado, não, entendeu? E o título do Atlético Mineiro da Libertadores talvez tenha sido o título mais dramático da história. Ah, sim. Você pensa nas oitavas Foram contra o várias. Tijuana, Frenético. você quartas. pensa nas quartas contra o Tijuana, você pensa na semifinal contra o Semifinal. News. Abriu 2-0 o Niljo lá, né? Exatamente. E aqui faltou luz, aí botou o Guilherme acertou o chute e fez o gol. E a final contra o Olímpia com o Leonardo Silva cabeceando a bola morrendo aos 43. O Atlético ele tem
o Euler, né? Nessa questão da rapidez também na história. Exatamente. Filho do Vento, o melhor apelido de jogador da história, tá? O- É o Filho do Vento. se eu não me engano, E o Neto na do série, Vento. Era o Éder tinha Luiz, que também o Éder surgiu Luiz, lá no Atlético. Danilinho também era um cara meio louco assim também. Não, eles têm isso, assim, mas a questão do Galo, e esse atleticano que eu estava conversando falou, que eles têm, e era uma discussão, eu estava acompanhando externamente, digamos assim, um alvinegro daqui do Rio, botafoguense, discutindo com o torcedor do Galo, e ele dizia que, e o alvinegro veio com essa formulação, dizendo, não, porque no Vasco, no Botafogo, o erro é um processo, não sei o quê. E no caso do Galo, o que eles dizem, isso você conversa com mais de um torcedor do Atlético, ele vai te dizer que era como se assim, você estivesse jogando pão com manteiga durante anos para cima, ele caindo para baixo, e caindo para baixo até aquele pênalti que o Vitor pegou e aí ele caiu para Ali cima. foi sensacional. E ali o negócio começou a virar. Né? Pênalti Começou a perdido andar. pelo Riascos, né? Isso. Mas até por esse estilo, é difícil do Atlético Mineiro ganhar títulos em Ganhar campeonatos campeonato, que tenham Corrida, regularidade. né? Porque não é um time regular, é um time intenso. Mas é é um time impossível que... manter esse ritmo. É. 90 minutos Parece sem muito salto o estilo demais. do Bielsa. Sim. Joga muito bem um turno e depois morre no segundo. É, mas por esse outros Atlético... Ó, você respeita o Marcelo. É, Vem dizer que ídolo. Bielsa não dá. Não dá, não Eu, dá. ó, eu sou um bielcista, eu sei que então eu tô Eu na também, frente de um. eu sou também. Você também? Devote Mas eu Bielsa. acho que o Bielsa é um profeta. É basicamente Nem sempre isso. profetas dão bons líderes. Ele não tá pra ganhar, ele tá pra ensinar. Ele tá para apontar o caminho. Exatamente. Quem o Guardiola foi buscar para conversar depois que Marcelo Bielsa. ele terminou no México, o Guardiola não foi a É, carreira a dele como carreira do jogador. México. Quando ele sai do México, a primeira pessoa que ele vai No conversar México ou na Itália? Na No Itália. Brescia, no Brescia. Quando ele sai, ele com quem ele vai conversar? Ele vai conversar com o Bielsa. O Bielsa aponta caminhos. Uma coisa que me impressiona Aí no o Bielsa... Bielsa falou, ó, você tem que jogar fim, correria e tudo. Eles vão fazer tudo Tudo ao ao contrário. contrário, Não, mas Vou não é fazer tudo ao verdade. contrário. O Atlético de Bilbao do Bielsa e o Barcelona do Guardiola eram muito parecidos em estilo de jogo. Tem um vídeo clássico que mostra os 5 primeiros minutos de um jogo entre os dois no Felizmente no o antigo Guardiola Samamés. evoluiu esse futebol. É que assim, vamos combinar, o Guardiola tinha um time muito bom. O Bielsa foi treinar o Atlético de Bilbao e ainda assim conseguiu eliminar o Manchester United no Eu lembro Old da Trafford, campanha. foi finalista. Pegou um... Isso aí é uma loucura. E a base que ele tem para recrutar esse jogador. Exatamente, não existe. Eles agora contrataram um romeno, né? Parece, não sei se vocês viram essa história. Eu não cheguei a... Contrataram um romeno porque ele na realidade, ele tinha treinado num time Básico, basco numa certa idade. aí... E aí, Eles já estão buscando Aí essas vira referências essa- um pouco mais Não, Não, próximas. isso agora, pode, agora senão pode, não vai rolar. agora pode. É. Tipo, você Não, você é, não é tá tipo pulando a naturalizado, você tá jogando, você passou por lá, tipo, É. você é um descendente. Ah, maluco, louco. os caras, imagina, você tem que recrutar, olha, só pode jogadores do Mas não tinha O mudado Chivas agora. tem isso e o El Nacional também, né? Quem? O El O Nacional Chivas só usa sim. as garotas da e da o base, Chivas né? também são da base. É, Mas eu acho que tinha é mudado alguma engraçado. coisa do Atlético de Bilbao. né? Não, mudou não. Ele Que tem uma coisa de agora mudou alguma coisa de... Não, de- é que franceses ali perto eu acho que da região também. É. Tem galera. o Tem o País Sanhol, Basco né? francês. Por aí Tem vai, isso, vai. Tem o País, isso. o Lizar Azul era Isso. isso é do... esse veio de longe. mas tinha isso, mas eu acho que eles relativizaram, eu acho que o Bruno tá certo nessa questão do... Eu acho que agora é mais o raio geográfico. Tem uma coisa assim, alguma cento coisa e poucos quilômetros. É uma doideira. E aí esse romeno qualificou, porque ele tinha treinado, não sei o quê. O cara nem é um grande jogador. Você falou do Lizar Azul e eu escutei antes falar bem baixinho, 98. Não, Vamos entrar então no assunto Copa do Mundo. Antes eu vou passar algumas notícias aqui. Ontem tivemos o Grande Prêmio do Canadá e a vitória de Sebastian Vettel, que tomou a liderança do Campeonato Mundial de Pilotos do Lewis Hamilton. O Hamilton que fez uma corrida muito ruim. Eu indico muito para quem gosta de Fórmula 1 e acompanhar automobilismo, a crítica do Vitor Martins no Grande Prêmio, que ele faz um pouco sobre a Fórmula 1. Eu nunca concordei tanto com alguém como eu concordei com ele. Tivemos também Roland Garros. No feminino, a Simona Halep conquistou, enfim, o seu primeiro Grand Slam. E no masculino, adivinha quem ganhou? Rafael Nadal, o rei do saibro. Rafa Kleidal, né? Como o Twitter de Roland Garros foi. Rafa Kleidal. Clay é saibro, né? E, enfim. 11º título de Roland Garros do Nadal. Nadal que é o único jogador a ter 2 dígitos Ia de falar, Grand Slam. vamos ver se ia falar. E foi pro 17º Grand Slam de sua carreira. E falando em tênis, nesse final de semana tivemos a perda da Marister Bueno, a maior tenista brasileira e talvez, sem muito, não é exagero dizer que uma das maiores esportistas, né?
é porque a gente tem um futebol muito enraizado e não tem como falar em maior esportista tendo o Pelé. Mas ela certamente está entre as grandes. Ó, individual, talvez seja... 18 grandes slams, 7 em simples, ganhou 3 vezes o Wimbledon, 4 vezes o US Open, ganhou o Grand Slam, o Carré Grand Slam em 1960 em duplas, ganhou todos os Grand Slams. Impressionante a carreira dela. A Billie Jean King postou uma mensagem muito bonita no Facebook dela. Também outra lenda do tênis. Então, enfim, nossos sentimentos à família da Marister Bueno. E o Hexa tá vindo aí. E agora, muito bem que falou, o Hexa tá vindo aí. Vamos falar da nossa seleção? Você lembra Vamos que falar da teve em Argentina? 94, né? Eu não sou argentino, não. Você lembra é, que mas teve em respeito. 94, Davi Butter, um brasileiro torcer pra Argentina ou pra qualquer outra seleção é um crime? Não, respeito. Respeito, já teve momentos que eu fiquei bem descrente em relação à seleção brasileira. E assim, eu, por exemplo, eu não antipatizo em relação à Argentina. Então eu entendo essa simpatia. Eu não admiro consigo muito o entender futebol a argentino. rivalidade entre Brasil e Argentina Não, ser tão odiosa como é vendido na grande mídia. Não, isso eu acho que é alimentado um pouco. Eu acho que tem uma... Isso, se você olhar, eu acho que a principal fonte disso é a publicidade. Né, cara? Tem agora uma marca de refrigerante que fez da maior ação de marketing não vender seu produto para argentino, que é a coisa mais ridícula. Exatamente. É o anti-marketing. É um tiro no pé. Anti-marketing é uma coisa patética. É um tiro no pé. É ridículo. Mas eu acho que isso é um pouco alimentado, sim. Eu acredito que existe, até porque os argentinos são bem efusivos e gostam de alimentar isso também. Temperamentais e tal. Mas eu acho que é um pouco... E nós temos muito mais em comum do que... Se você olhar lá atrás, na história do futebol brasileiro, você tem um período lá, a primeira metade do século XX, que você tinha muita troca entre Brasil e Argentina, né? E o Brasil olhava muito para a Argentina. E tecnicamente, técnica e taticamente. Alguns treinadores que, por exemplo, vieram da Europa para treinar aqui, pararam lá também e rodaram, trocando conhecimento e tal. O Vasco teve uma ligação com a Argentina lá atrás, outros clubes também. Então eu acho isso tudo meio plantado, entendeu? Como uma oposição que se coloca na publicidade. Eu acho que isso está totalmente fora da realidade. E eu tenho um sonho antigo, e ainda vou realizar. Que se você sabe quantos Riquelmes existem no Brasil? Menino chamado Riquelme. Eu conheço É, um tantos quantos Rondinellis? São quase 20 mil Riquelmes no Brasil. Meu vizinho. Aí, vê, olha aqui. E existem Riquelmas também. Riquelmas. Então você imagina. Conheço o Juan Román, Riquelme e o nome da família. Olha isso. Você acha que se essa. Da Alessandro também, mas você imagina que se existisse uma rivalidade tão grande, tão enraizada entre Brasil e Argentina? É mais respeito do que rivalidade. Eu acho que é respeito, acho que é Admiração. acho que tem raiva, mas é uma raiva que você tem às vezes pelo teu irmão, pelo teu primo, entendeu? Eu acho que a gente tem muito em comum. E principalmente em estilo, às vezes a gente está falando de identidade de jogo, tem clubes aqui no Brasil que tem identidade de jogo platina. Entendeu? Exatamente. Uma das essências de chaves de jogo, digamos assim, do Grêmio é platina. Muito. E a cultura também de se torcer também é Sim. muito forte também, né? Sim. A gente está vendo essa cultura também florescer aqui no Rio de Janeiro. Sim, As barras, sim, as barras. sim. A gente olha para a Argentina com admiração. A gente não admite isso. Claro, Mas o estilo de torcer é Dói. admirado. Dói Por pro aqui, brasileiro admitir, mas que o argentino tem um estilo de jogo muito atraente e a torcida é uma coisa fantástica. sim. Não, isso é para investigar. Eu acho que quase todos os clubes, pelo menos de Série A, tem barras hoje, né? E as Tem- músicas, Até o América Mineiro tem. as músicas, até nas torcidas organizadas que não são barras, se popularizaram. O Bahia tem uma torcida nascendo ali de frente pra televisão e a Bamô ficando atrás, bem, Sim. Mas bem olha escanteada. só, eu acredito que essa rivalidade é muito mais dos argentinos para com os brasileiros do que dos brasileiros para Eu com não os consigo argentinos. enxergar assim, não. Eu cara enxergo Eu morou lá, respeito que assim. você morou lá por muito tempo. Mas Então, eu enxergo isso porque eu vi com meus próprios olhos, entendeu? Tipo, eu via a reação deles quando jogava contra o Brasil, quando tinha jogo do Brasil, eles torcendo muito mais do que aqui. Aqui tem gente que seca, a gente tem gente que não liga, que não dá importância. Sofreu grande maioria. preconceito lá por ser Para brasileiro? eles, faz parte também torcer contra o Brasil. Entendeu? Principalmente numa Copa do Mundo. Eles se orgulham, o fato daquela água batizada, que ficou famosa em 1990, eles se orgulham de ganhar do Brasil, de certa forma, com uma trapaça, mas não foi talvez. uma trapaça. Vamos combinar. Porque o Maradona driblou todo É mundo uma pelo caminho, lenda, tinha olha acabou. só, é uma lenda isso, de que foi trapaça, de que não foi, mas eles gostam, é mitologia do futebol, normal, isso, e eles gostam Sim. disso. Mas a questão do futebol argentino é que o que me incomoda, e não é teu caso, estou falando geral, assim,
grande imprensa, às vezes, que recai nisso, que é tratar o futebol argentino como se ele fosse um bloco. Não é um bloco. Você tem, por exemplo, essa questão de vamos elogiar ou tipo, ficar exaltando essa malandragem da água, que de fato aconteceu. Isso está numa chave do futebol argentino, que é a chave mais do bilardismo, que é um pouco... Pô, cara, como o Estudiantes ganhou o Libertadores, vai buscar a história lá atrás. As histórias são inacreditáveis. Usar alfinetes na mão para intimidar o jogador adversário era carinho, entendeu? O que eles faziam com o vestiário do adversário, a maneira que eles usavam até a polícia para intimidar os adversários. Por isso que os europeus pararam de vir para jogar aqui o Intercontinental. Então você tem essa chave do futebol argentino, mas você também tem uma chave mais, que eu acho mais próxima da nossa essência de jogo, que é a chave do Menotti, que é uma chave mais, né, de arte, de talento, e tem o Bielsa, por outro lado. Eu acho que você tem várias... O futebol argentino é um bloco complexo, digamos assim. Mas eu concordo contigo, existe muito essa rivalidade do outro lado, e se você olhar a publicidade deles, também insufla isso. O próprio Diário Olé, ele gosta muito de colocar isso para fora e vender esse sensacionalismo da rivalidade para fora. Claro. O Diário Olé já chamou o brasileiro de macaquito, Sim. Enfim, bom. Mas eu acho que também tem a ver com a fase deles. Islândia. Mas tem a fase deles também, né? Os caras não ganham nada, porque assim, ganhamos o Ouro Olímpico. Pô, mas na boa, o Ouro Olímpico é o Sub-23 né? Enfim. Vamos fazer o nosso sorteio aqui. Eu tô ansioso para ver quem vai ganhar o copo. Pode ter... tá. Então eu vou só pedir aqui pro setorista da Bélgica falar rapidamente da vitória sobre a Costa Rica, que será adversária do Brasil. 4-1. Por favor, Bruno. É importante lembrar que ainda sem o seu principal um dos principais jogadores, né? Assim, da gente aqui de fora, o Nainggolan fez a melhor temporada da vida dele. E não tá na Copa. Não tem como mais contar com o Nainggolan. Não tem mais. Né? E foi um susto o gol da Costa Rica no início. Mas a Costa Rica não tem que passar de medo pro Brasil, não. Pelo jogo que fez contra a Inglaterra e também contra a Bélgica. A Bélgica, acho que quis mostrar um futebol a mais hoje por conta de seu último jogo, a despedida do país, fez uma ótima partida. Mas no jogo contra Portugal, que foi o jogo assim, que você poderia falar assim, ali tem uma equipe grande, acho que a Bélgica deixou um pouco a desejar. E isso pode complicar na fase de grupos contra a Inglaterra, principalmente. Mas eu creio que a Bélgica passe com folga nesse grupo em primeiro lugar. Bélgica, Inglaterra, Panamá e Tunísia. Será que a Inglaterra vai Eu acho que a Inglaterra fica em segundo lugar. Acho que a eu também Bélgica acho, se mas impõe assim, nesse grupo. quando a gente fala em Inglaterra, a gente pensa em ser eliminado de forma... A Inglaterra, essa Inglaterra é diferente da Copa de 2014 e de outras Copas, com base né? forte. Vem com uma base forte. Mas não vem com uma base vencedora, que vem com uma Não, base não vem com uma base... Eu senti o que ele quis dizer aqui. Ele falou que acompanhou o Tottenham, então... Mas eu acho que desse grupo, tranquilamente, passam Bélgica e Inglaterra. A Bélgica que é uma provável adversária do Brasil nas quartas de final, né? Se tudo ocorrer dentro da normalidade, Brasil e Bélgica se pegando novamente numa fase mata-mata. A Bélgica que foi eliminada pela Argentina nas quartas de final, gol do Higuaín aos 5 minutos na Copa aqui no Brasil. O jogo foi lá em Brasília. E jogou contra o Brasil em 2002. E vamos lembrar que o Brasil era pra ser Marcos agarrou muito e teve... Mas teve um gol irregular da Bélgica. Em alguma realidade paralela, a Bélgica passou. Exatamente, que não foi dentro do campo, né? E se a Inglaterra se classificar em primeiro, repete o confronto da Copa de 2002. Brasil e Inglaterra nas quartas de final. E não tem Ronaldinho agora. Aí pro Brasil, vamos combinar que é uma coisa muito boa, né? A Inglaterra, que eu acho que na história dela tem 3 ou 4 quartas de final. É uma seleção que não tem muita história em Copa do Mundo. Ganharam em 66 daquele jeito. A rainha tava lá. A gente estava falando da questão da torcida do Botafogo. Eu morei lá um tempo também. Né? Morei estudando na Inglaterra. E olha, eu vou te contar. Torcida inglesa, em termos de desconfiança, eles gritam, berram, bebem, fazem farra e tal. Mas, cara, eles têm essa visão fatalista de que no final das contas vai para os pênaltis e a Inglaterra vai perder. Eles acham isso. E geralmente o que acontece, fala né? muito que a torcida lá não tem muita confiança na seleção. Zero. Fala sempre. Zero. E não adianta dizer, olha, mas cara, a base tá bem. Vocês refresquem a minha memória. Em 2002, o jogo de quartas contra o Brasil.
A Inglaterra jogou com uma a mais, certo? Sim, o Ronaldinho foi expulso. O Ronaldinho foi expulso. O Ronaldinho Abriu o placar numa O falha Owen, né? do Lúcio, o O Owen. Lowen saiu de cara pro gol. O Brasil empatou o jogo. Aí o Ronaldinho fez o gol de falta e foi expulso Aconteceu porque tudo com ele no ele jogo. deu um carrinho. Entrou, fez gol, foi expulso. Ele deu quatro pro gol do Rivaldo, né? Isso. Deu assistência. Essa é uma das maiores lembranças, porque eu lembro que meu pai me acordou Era jogo de madrugada. madrugada. Tipo assim, quando o Lúcio entregou aquele gol, ficou muito. O jogo ficou muito tenso pro Brasil virar. Porque a Inglaterra fazendo um gol. Era uma boa geração da Inglaterra. E o Brasil com um a menos também. A Inglaterra teve uma geração que eles viam com muito... 2002, 2006 também era uma cara, geração muito a geração boa. de Owen, Mas, aquele meio mas eu campo acho era que muito bom. mais que 2002 eles tinham mais fé. Enfim, Até pelo... Cara, mas é que eles olham agora, tipo, você vê, o trabalho. Manchester City fazendo o trabalho de base forte, repensando o próprio futebol inglês, o Tottenham está desenvolvendo muita gente. Então os caras hoje têm motivo de otimismo, mas não sei se é para essa Copa. eu só vou pedir o Vinícius tá aí. Vinícius, tem como desconectar o celular dali e filmar aqui o Militão fazendo sorteio? Eu só vou pedir pra nossa audiência Chama a acompanhar. auditoria. Exatamente. Já fomos cobrados por isso e estamos aqui mostrando. A nossa audiência ir no Twitter e acompanhar a cobertura do Tabela Carioca na Copa do Mundo. A hashtag é TC na Copa. Temos aqui o Bruno Dias, que é setorista da Bélgica, o Anderson, que está com Portugal, o nosso ali, o Leonardo, que está com o México. Arriba. Eu estou com o Uruguai, a Celeste, bicampeã. Inclusive, acompanha lá no perfil lá, né, cara? Exatamente. O Bruno Não Dias é um lá no perfil Twitter. de JN, E mas pare de seguir logo em seguida. é um tá bom? perfil PC. Não, Exatamente. continue. Agora o Militão vai assumir o controle aqui, vai assumir o show para o sorteio. Provavelmente vai dar errado, mas enfim, vamos tentar. Não vai dar nada errado. Já Não vai dar nada já- errado. Aquilo ali é seu nome Calma ali aí, no gente, sorteio? Vamos rufar os tambores aqui. Só que o Militão vai lembrando soltar. que integrantes do tabela não ganham. Exatamente. Se Mas ganhar, o nome a gente dele tá no refaz. É honesto. aqui. Tá focando, tá conseguindo ver o que tá escrito aí? Então tem que focar no que tá Agora escrito. tá mais claro. Agora. Como é que tá A isso? gente fala pra eles e eles acreditam. Exatamente. Tá Rufou dando os tambores. tá pra enxergar aí? Tá. Não, se você disser pra mim que tá, então tá. 3, 2, 1. Só aqui, ó, galera pode ver que tá os nomes de todo mundo aqui em comentário. Vou dar uma subidinha aqui pra todo mundo ver, ó. Tá aqui, quem comentou. Tem aqui, eu vou sortear, vai sair um número. Eu vou olhar se a pessoa marcou três amigos, seguiu o Tabela Carioca. Se tiver tudo ok nas regras, venceu. Vamos lá? Copo autografado, mas a cerveja. Copo autografado pelo Marcelinho Machado e uma cerveja artesanal Tortuga. Vamos lá, sem muito drama. 26, número 26, vamos ver aqui. Quem é o V6? Ai, meu Deus do céu. 26, alguém Não me vale ajuda não, aí. Quem tá escrito aí 26? Juninho 08. Sou eu. É o Sorteio de novo, sorteio de novo. E aí? Sorteio de novo. CPI. Esse é o Anderson, a gente vamos sortear novamente, porque o Anderson cachecol, pode ganhar. Se fosse cachecol, Por que vocês comentaram? Pode ir, Militão, novamente. Cachecol não é ter essa história, não. Cadê Ele aqui? tá doido pra ter o copo do Flamengo na casa dele. Por isso. Cara, mas tipo assim, é quase Vou aqui, impossível ó. dele não ganhar. Ele tem comentários do 22 ao 29. Vou aqui porque ele tava marcando as pessoas. Tava divulgando, Vamos tava aqui outro, divulgando. vamos aqui outro. Número 44, vocês me ajudem aí. Paula Reis. Paula Reis. Paula Reis tá valendo? Tá valendo. Tá valendo, Paula Reis. Paulo ganhou. Paula Reis ganhou, marcou quem aqui? Vamos ver. Rafaela Santos, Mari Camilo. Mari Camilo e Anderson Luiz. 3 pessoas, 3 amigos, ganhou Paula. Só vim retirar aqui o copo com a gente. Só trazer documento com foto. pra gente dar aquela checada. Acharam que só aqui. tá indicada, Tirar não, uma né? foto também. Essa é Né? uma idade, Só então, lembrar cerveja. pra Susan buscar o cachecol dela aqui conosco. É, Então, senão vai... O cachecol do Boca Juniors está aqui guardado para a Senão vai ter Susan. caminhão na sua casa. Enfim, eu já quero aqui agradecer ao Valdeir Militão, ao Já Bruno, tá me mandando embora? Filho? já porque eu estou sendo cobrado pelo chefe. O chefe já está cobrando. Ao Anderson, muito obrigado ao Eu nem Davi disse que o Gunter. Tite vai ser campeão. Espero que tenha gostado. Adorei. Sucesso na produtora e volte mais vezes, por favor. Cara, obrigado, William. Foi um prazer voltar aqui para voltar a falar de futebol. E boa sorte aí nessa jornada da Copa. Todo mundo tá dizendo que a Copa não pega. Eu tava até brincando Olha, no Twitter que
Primeiro dia a Copa não pega, a Copa não vai pegar, nunca vai pegar. No 10º dia o pessoal já tá tatuando Aí, aquele vem, canarinho. aí vem o gol do Van Persie. Doutor? E o Canarinho, que é um Canarinho personagem pistola. que faz as pessoas se apaixonarem pela seleção brasileira novamente. É impressionante o carisma. Só pra lembrar, quinta-feira tem programa. Exatamente, estaremos A aqui. abertura da Copa com o convidado Mauro Santana. Perfeito. Então, teremos 2 programas por semana durante É a isso, Copa do Mundo, galera. né? 6 horas, no horário das 6 horas. Exatamente, é uma mudança de Importante. horário, mas a gente espera que todos participem. Então, eu agradeço a todos que participaram do programa na nossa live no Facebook. De repente você tem O mais pessoal que conteúdo aí. participou lá Quem no sabe, Instagram. hein? Como é que é a Temos, hashtag? exatamente, ó. Libera Jags. Hashtag libera Jags. Libera Jags libera no que a Twitter. Gente, rapidinho, uma pergunta. Não tem tempo. Amanhã é dia dos namorados, não vai ter cantinho do coração? Ih, rapaz! Não vai semana ter. passada foi aniversário do meu pai, você esqueceu de dar um parabéns pra ele. Eu não Aí, sabia nem que era aniversário do eu teu pai, mas avisei, eu avisei. Não sabia nem do teu pai. um beijo ao Anderson, Isso aí. pai do Anderson. Isso aí. Enfim, Anderson, gente Anderson, muito boa. Muitos anos de vida. Uma pergunta. O jogo da Portugal e Espanha na sexta? Isso. Sexta-feira. Pois é, a gente pode ter um cachecol de Portugal aqui na quinta-feira, né? De repente. Então Só pode ter sorteio depende aqui maroto do pra eu ganhar. pai do Diego já deu ok, né? Cachecol de Olha. Portugal aí, ó. Pronto, o Pronto, Militão aí. já matou. Sexta-feira, sorteio do Cachecol de Portugal. Agradeço Isso a aí. todos que participaram do Tabela Carioca e até semana que vem, galera. Abraço. Cara, não somos trás quinta-feira. Ih, cacete. Não, Muito bom, galera. Parabéns. Gostou? Esse programa foi tão bom que deveria se chamar Botafogo.